E aí, pessoal, dando seguimento aqui, nós vamos aprender um pouco sobre tipos de reprodução, mas antes de nós entrarmos no assunto em questão, eu vou revisar aqui com vocês algumas características que são básicas de todos os seres vivos. E uma das primeiras características básicas dos seres vivos é o ciclo de vida, que tem a ver com reproduzir, crescer, e isso está ligado a todos os seres vivos, né? Desde uma mosca até um grande mamífero. A segunda característica bacana aí da gente trazer é a organização celular. Eu posso dizer que um ser ele é pluricelular quando ele tem muitas células no seu corpo, que ele é unicelular quando ele possui apenas uma célula, como é o caso das bactérias. E essa célula ela pode ser eucarionte, que são células mais, digamos assim, evoluídas, que têm mais aparatos para o funcionamento, e são células que possuem núcleo, ou essa célula pode ser procarionte, que é uma célula um pouco primitiva e que não possui um núcleo organizado. Logo em seguida nós temos o metabolismo. Então, se você é vivo, você está realizando esse processo. E esse processo é um conjunto de transformações, de reações que toda substância química sofre no interior do organismo. E se você comer qualquer coisa, vai passar por esse processo. E é esse processo que vai entregar ali os nutrientes que eu encontro nesses materiais químicos para o seu corpo funcionar, né? E junto com todas essas características vem a mais importante, que é o assunto da aula, que é a reprodução. Vamos lá entender o que é reprodução. No geral, a reprodução é um processo muito essencial para a vida, porque é ele que permite a manutenção da espécie. Já pensou se hoje em dia as pessoas parassem de se reproduzir? Os seres humanos eles iam, passar pelo ciclo de vida, envelhecer e morrer, e nós acabaríamos extintos. Então ele tem essa função de manutenção da espécie, responsável pela formação de novos indivíduos, que faz com que a nossa espécie continue existindo. Quando se fala de reprodução, eu tenho dois tipos principais, que é a reprodução sexuada e a assexuada. E a gente vai ver esses dois tipos para diferenciar elas bem, para a gente ir para o assunto. Na reprodução sexuada, você tem a participação ali de dois indivíduos com características e cargas genéticas bastante diferentes. E também há a participação de duas células bem distintas, que nós conhecemos por espermatozoide e óvulo. Essas duas células recebem o nome de gametas. Então, quando você ver escrito essa palavra gametas, eu estou me referindo a uma célula especial. E essa célula está relacionada com os processos reprodutivos. No macho é o espermatozoide e na fêmea é o óvulo. Eles podem mudar de formato, de tamanho, dependendo da espécie. Porém, eles terão a mesma função sempre, que é a função reprodutiva. Quando os gametas se encontram, acontece um processo chamado fecundação. E essa fecundação ela dá origem a uma célula. E é essa célula que vai dar origem a todos os outros tecidos. Quando eu falo tecido, eu estou falando de ossos, de pele, do seu sistema nervoso. Então tudo isso são tecidos. No começo não há nada, há apenas essa célula. E o nome dessa célula é zigoto. E por sua vez, esse zigoto ele vai se dividir milhares e milhares e milhares de vezes até dar origem ao indivíduo. Então, antes de você ser um embrião, você era um zigoto. Antes de você ser um zigoto, você era um espermatozoide e um óvulo. Então, espermatozoide e o óvulo, que são gametas, se uniram, deram origem ao zigoto. O zigoto passou por várias transformações, várias divisões, até virar, no caso, um embrião. Esse pequeno embrião ele foi se desenvolvendo, desenvolvendo todos os seus tecidos, os seus pequenos órgãos, até virar, no caso, um feto. E o feto foi evoluindo até o momento do parto. Uma coisa interessante da reprodução sexuada é que, por mais que você tenha essas informações do seu pai e da sua mãe, você é diferente deles, porque acontece uma mistura do material genético. Então, os indivíduos, as pessoas, os animais resultantes deste tipo de fecundação, que é ali desse tipo de reprodução chamada de sexuada, são todos diferentes, não são iguais, a menos que nós estejamos falando de gêmeos idênticos, mas isso aí fica para outra aula. Agora que nós já sabemos os principais conceitos da reprodução sexuada, nós vamos para a reprodução assexuada. Nós vamos entender como que ela funciona. O primeiro dado que você tem que ter é que essa reprodução ela também pode ser chamada de reprodução vegetativa. Então você viu o nome reprodução vegetativa, eu estou falando da assexuada. A assexuada
ela necessita apenas de um indivíduo. Então, um indivíduo apenas participa do processo de originar outros indivíduos. Logicamente, você deve perceber que na nossa espécie não existe esse tipo de reprodução. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, a nossa espécie só realiza a reprodução sexuada, que é a qual necessita de seres diferentes com informações genéticas e células especiais diferentes. Então vamos lá, quando eu falo de reprodução assexuada, você já sabe que os indivíduos são o quê? São todos iguais, porque se ele vai ser gerado apenas de um único ser, ele vai ser um clone. Então falou-se em clones, eu estou falando de vários indivíduos com as mesmas informações genéticas, as mesmas características, seja ela forte ou seja ela fraca. Tem uma coisa que acontece que pode modificar um ser que teve a origem de uma reprodução assexuada. E o nome dessa coisa é mutação. E o que é uma mutação? É alguma coisa que aconteceu que modificou este indivíduo. E esse indivíduo ele vai passar a apresentar características que não são próprias daquela linhagem, daquela espécie. Quando se fala em reprodução assexuada, nós temos vários tipos para que essa reprodução aconteça. Sendo possível, inclusive, você identificar essa modalidade reprodutiva em organismos unicelulares, como por exemplo uma simples bactéria, até pluricelulares, que são seres mais evoluídos e complexos. O primeiro tipo de reprodução assexuada é o brotamento, que, como o próprio nome sugere, funciona com o crescimento de um broto, né, no corpo daquele ser vivo. E esse broto ele pode se desprender, ele pode se soltar do indivíduo e acabar dando origem a outros indivíduos independentes, né? Ou ele pode também permanecer ligados, formando, no caso, uma colônia. A gente pode encontrar essa modalidade de reprodução em quinidários, que são, no caso, água-viva, hidras, né, esse tipo de pólipo, fungos e alguns vegetais. É bastante comum você encontrar isso. A próxima modalidade de reprodução assexuada é a divisão binária, que você também pode encontrar com os nomes de cisciparidade ou bipartição. E aqui nós temos um indivíduo que divide-se em dois outros indivíduos geneticamente idênticos. E o que isso significa? Quando ele está ali no seu processo de divisão, ele acaba duplicando o material genético, ou seja, o RNA, o DNA. E ele acaba distribuindo entre esses outros dois novos indivíduos, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que nós temos um clone. Isso aqui acontece muito em bactérias e protozoários. Uma muito comum também é a esporulação, que consiste na formação de esporos, como o próprio nome sugere. E esses esporos eles são células especializadas envoltas por uma parede celular, ou seja, é um envoltório, é algo que guarda. O esporo, ao encontrar um ambiente adequado, onde tem ali todas as condições para que ele possa sobreviver, ele vai começar a germinar e origina um outro ser, né, que começa a se desenvolver. Quem faz muito isso são algas, a gente encontra também em plantas e em fungos. Continuando aqui, nós temos a fragmentação, que também pode ser chamada de regeneração, e nós vamos encontrar esse tipo de reprodução em equinodermos e plateumintos. Para quem não lembra, equinodermos são as estrelas do mar. Estrelas do mar são equinodermos e plateumintos são vermes achatados. Esses dois tipos de seres, eles têm essa capacidade de se regenerar, de regenerar partes do seu corpo que estão ali danificadas ou que ele perdeu. Dentre todos esses exemplos, o que eu acho mais interessante é a partenogênese, porque o que acontece aqui, ó? É um tipo especial de reprodução em que os óvulos, né, eu tenho um ser ali e ele possui um óvulo, ele acaba se desenvolvendo sem que ocorra uma fecundação. E só recapitulando, fecundação é o processo no qual os gametas, que é a célula masculina e a célula feminina, se encontram para dar origem a um novo ser. Um animal invertebrado muito conhecido, que é gerado a partir desse processo de partenogênese, são os zangões, que são produzidos dessa forma bastante peculiar. E por último, nós temos a propagação vegetativa, que é bastante simples nos vegetais, que consiste em você pegar ali um pedaço daquela planta e colocar em condições favoráveis para o seu desenvolvimento. E é muito recorrente as pessoas realizarem este tipo de reprodução ali em bananeiras, em cana-de-açúcar, que basta você pegar ali um pedacinho do caule, da raiz e colocar em um lugar favorável que vai dar ali as condições para o desenvolvimento desse vegetal.